Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com imensa satisfação que estou chegando aqui mais uma vez para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor. Agradecemos em especial pelo dom da vida. Agradecemos a este mesmo Pai que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria. Não podemos deixar de agradecer a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não nos esquecendo também de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos, estes momentos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para as nossas reflexões. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o de número 67, que tem como título A Melhor Medida. Então aqui Emmanuel nos traz uma belíssima reflexão, mais uma belíssima reflexão acerca desta melhor medida, acerca desta melhor escolha que precisamos nos esforçar constantemente na nossa vida, nas nossas menores atitudes, para sempre fazermos esta melhor escolha ou a melhor medida para as nossas atitudes. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com palavras de Emmanuel, de Jesus, dos discípulos de Jesus, aqueles iniciadores da semeadura da boa semente, palavras de Kardec, dos espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é também a que está contida no capítulo de número 67 e que tem como título Começo de Karma. Então aqui, Irmão José nos fala de uma forma bem direta como começam os nossos karmas, como começam a funcionar na nossa vida, ou como começa a funcionar na nossa vida a chamada lei de causa e efeito, e que vai encaixar perfeitamente no assunto em que Emmanuel estuda aqui conosco sobre esta melhor escolha, porque sem sombra de dúvida, se nos esforçarmos para fazermos sempre a melhor escolha, não existirá ou não existiriam inícios de karma na nossa vida, aquela necessidade de resgatarmos ou de corrigirmos erros do passado, porque se fizermos, ou a partir do momento em que passarmos a fazer sempre a melhor escolha, não terão inícios em nossa vida nenhum karma. Então aqui, irmão José nos chama a atenção da seguinte maneira: não deixes que a tua indignação, por mais justa, a tua indignação, a minha indignação, por mais justa que ela seja, nós temos que ficar constantemente vigilantes para que esta indignação não se transforme ou não se transfigure
em uma revolta. Mas se atingir essa condição de revolta, ele nos diz na sequência que se você atingir essa condição de revolta, essa revolta não se converta em cólera. O melhor, e sem sombra de dúvida, que um dia nós chegaremos a esta condição de não deixar nem nos indignarmos, mas se a indignação aparecer em nossa vida, não deixarmos esta indignação se transformar em uma revolta. Mas se ela se transformar em uma revolta, é preciso que nós fiquemos vigilantes para que essa revolta não se converta em cólera. Mas digamos que esta revolta se transfigurou, se transformou em uma cólera. É preciso ainda continuar vigiando para que esta cólera não se transforme em violência. E se esta cólera se transformou em violência, mesmo assim é preciso continuar vigilante para que esta violência não descambe para a criminalidade. Então aqui nos narra de uma forma bem direta e bem simples como começa em nossa vida um verdadeiro karma. Começa com a indignação que se transforma em uma revolta, de uma revolta que se transforma em cólera, uma cólera que se transforma em violência e uma violência que descamba para o campo da criminalidade. E aí ele nos diz na sequência que às vezes o karma mais difícil na nossa vida tem início em teu pequeno descontrole de ordem emocional. Então aqui ele nos fala que o karma na nossa vida, ele sempre tem início em um pequeno, ou por meio de um pequeno descontrole emocional, de ordem emocional em nossa vida, por falta de vigilância, por falta de colocarmos em prática aquele ensinamento em que Jesus nos pede, nos orienta, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, que possamos vigiar e orar para que esta indignação não chegue até uma condição de criminalidade. E aí, irmão José encerra estas reflexões de orientação para nós, nos dizendo o seguinte: quando, pois, sintas necessidade de reagir em desaprovação à atitude de alguém, ou a este ou aquele acontecimento que te contraria, procura fazê-lo de maneira a não perderes a serenidade. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que é possível nós reagirmos, é possível nós desaprovarmos a atitude de um ou de outro, de companheiros de jornada, sem que nós percamos a serenidade. É possível, sem sombra de dúvida, dialogarmos, discordarmos, darmos o nosso ponto de vista, emitirmos o nosso ponto de vista, sem mesmo assim sairmos do equilíbrio, perdermos, como se diz popularmente, o equilíbrio ou a serenidade. É possível fazermos tudo isto sem revolta, sem entrarmos para o campo da criminalidade, para que não venha nascer aí um karma, às vezes difícil ser resgatado, difícil ser corrigido, que às vezes nós iremos precisar de séculos, quiçá de milênios, para corrigirmos um desequilíbrio que aconteceu em fração de segundos. Então reflitamos, e aqui fechamos este parêntese com o irmão José, para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 67 do livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Tiago, em sua epístola, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, quando Tiago nos disse da seguinte maneira: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos,
sem falar em coisa alguma. Então aqui, já nas palavras de Tiago, nós já encontramos a resposta para esta melhor medida. Então, quando Emmanuel nos fala sobre esta melhor medida, já no título deste capítulo, ele está falando exatamente que a melhor medida para a nossa vida, a melhor escolha para a nossa vida, é exatamente mantermos a serenidade, mantermos constantemente o equilíbrio, a paciência, conforme nos fala aqui o apóstolo Tiago em sua epístola, que a paciência, sem sombra de dúvida, é a obra mais perfeita. E aí vem Emmanuel e acrescenta o seguinte: mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção, já começa nos orientando que muito mais, muito além das doenças que refletem no nosso corpo físico, nós ainda sofremos problemas da alma. E estes problemas agravam a nossa tensão a cada dia. Conforme nós sabemos, e conforme Emmanuel nos coloca aqui, essas doenças vulgares que refletem no nosso corpo físico, elas têm a sua origem no corpo da alma, nesses desequilíbrios, nesses problemas que estão ainda gravados e que teimamos carregar conosco em nossa alma. E ainda nos diz Emmanuel, mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Então aqui ele nos chama atenção para isto também, a necessidade da paciência, a necessidade do equilíbrio, porque muito mais além dos micróbios patogênicos que nos prejudicam, conforme ele nos fala aqui, assaltam os tecidos do instrumento físico, ou seja, do nosso corpo físico, nós ainda padecemos a intromissão de agentes mentais que trazem o desequilíbrio, que trazem a inquietação para as fibras da alma. E aí Emmanuel acrescenta o seguinte: levantas-te cada manhã, muita vez com as lutas da véspera, e antes que se reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensíveis. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que em muitas situações nós levantamos no dia seguinte para mais um dia na nossa vida ainda desequilibrados pelos problemas da véspera. É por isso que Jesus nos chama a atenção que a cada dia o seu próprio mal. É preciso, é lógico que em muitas situações é preciso que nós resolvamos os problemas que ficaram pendentes do dia anterior, mas é preciso constantemente buscar estarmos em harmonia através desta construção, desta obra mais perfeita em nós, chamada paciência. Não alcançamos ainda esta condição, mas sem sombra de dúvida que com muito esforço, conforme Jesus nos fala, fazei esforços, é possível e todos nós um dia chegaremos a esta condição de seres verdadeiramente pacientes. E aí Emmanuel acrescenta ainda dizendo: prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente, contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. E sempre, constantemente acontece isso conosco, ou pode vir a acontecer em levarmos um tempo, conforme ele fala aqui, prestando longos esclarecimentos, explicações, e mesmo assim não iremos convencer aquelas pessoas que estão à nossa volta. E ainda Emmanuel acrescenta: movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações nós nos esforçamos
constantemente para agirmos com correção nas nossas atitudes, sermos sinceros também nas nossas atitudes, honrando os nossos próprios deveres. Contudo, quando te julgas o cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria, mesmo nos esforçando para agirmos com correção, com sinceridade, cumprindo os nossos deveres, mesmo assim irão aparecer aqueles companheiros de jornada que estão prontos, já preparados para tecerem injúrias contra nós. Mas mesmo assim, é preciso que nós construamos em nós, no nosso interior, este equilíbrio, esta harmonia que conhecemos com o nome de paciência. E ainda Emmanuel acrescenta: empenhas através do teu esforço, empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. E nós nos esforçamos constantemente, em especial no nosso agrupamento familiar. Tenho certeza que a maioria de nós nos esforçamos com carinho, abnegação, cultivando o amor ao lado das criaturas. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Então aqui ele nos fala que mesmo que nós nos esforcemos, ou que venhamos a nos esforçar constantemente, empenhando o nosso carinho, a nossa abnegação, cultivando o amor no nosso agrupamento familiar, onde nos encontrarmos, mesmo assim, quando nos sentirmos já em segurança, mesmo assim, a ingratidão irá aparecer em nosso caminho, mas mantenhamos a paciência. E ainda ele diz: entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que mesmo à frente de todas as dificuldades que venham aparecer no nosso caminho, é preciso que mantenhamos o equilíbrio, a paciência, não nos lastimemos nem nos desfaleçamos, conforme nos diz o apóstolo Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, com os pés sangrando, é preciso que sigamos adiante. Sabemos que é difícil. Não estou aqui dizendo de forma alguma que isto é fácil. Sabemos que é difícil, mas é preciso que nos esforcemos. E ainda ele diz: para toda perturbação, a paciência. A paciência é a melhor medida. Então, para toda perturbação, para todo desequilíbrio, ou para todas as injúrias que venham aparecer, ódio, rancor, ressentimento, egoísmo, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Aí entra mais uma vez a vigilância sobre a qual Jesus nos falou, a vigilância no nosso pensamento, a vigilância no nosso falar, para que não venhamos proferir qualquer palavra que no futuro próximo ou distante venhamos a nos arrepender. E ainda ele diz: silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós, mesmo que estejamos caminhando na sombra da ignorância, um dia nós voltaremos à luz. E aí ele encerra esses belíssimos ensinamentos nos dizendo: esquecido? Se você foi esquecido ou se você foi esquecida, usa a paciência e ajuda sem exigir. Mesmo que não tenham lembrado de você, mas, conforme ele nos diz aqui, é preciso que usemos a paciência e ajudemos sem exigir. Conforme nos diz aqui, nos lembra nossa irmã Vilma: irmão,
Fácil não é, mas vamos vigiando e silenciando, sem sombra de dúvida, vigiando, silenciando e agindo constantemente, conforme ele nos fala aqui, sem exigir nada em troca. Se formos insultados, nos lembra Emmanuel, se formos insultados, recorramos à paciência e esqueçamos o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Então, em todos os embaraços da nossa vida, é preciso que tenhamos a paciência para esperar. E ele encerra dizendo que todo o progresso humano surge da paciência divina. Todo o progresso da humanidade, sem sombra de dúvida, que surgiu e ainda irá surgir, porque nós estamos constantemente progredindo, surgiu e surgirá constantemente da paciência divina, porque Deus não tem pressa. E todos nós temos a eternidade pela frente. Mas precisamos nós termos um pouquinho de pressa e agirmos de uma forma melhor para caminharmos de uma forma mais rápida. E encerra dizendo: conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Então é preciso que nós nos mantenhamos na força da paciência, e onde nós estejamos, é preciso que façamos sempre a melhor escolha, ou escolhamos sempre o melhor para a nossa vida, para que não venhamos nos arrepender depois. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Mais uma vez, uma belíssima oportunidade que tivemos aqui neste ambiente virtual, juntos, estudando o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Um abraço fraternal e até breve, até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reunir para juntos darmos continuidade a estes estudos e a estas reflexões, e não nos esquecendo da necessidade do trabalho constante. Paz conosco sempre.